Eu considero importante você ter transparência como referência, inclusive obrigações de explicação sobre decisões automatizadas, porque esses serviços quase sempre são muito opacos, né? Ninguém sabe mesmo como é que funciona os algoritmos, para usar uma palavra que todo mundo hoje em dia fala. Minha mãe tem 83 anos, fala, filho, o que é meu algoritmo? Então, o serviço dessas empresas, como regra, ele é muito opaco. O argumento deles que o segredo industrial, a fórmula da Coca-Cola deles, impede que possa haver uma aferição, uma inspeção, um olhar. Porque eu não sei ler algoritmo, mas há quem saiba. E nós temos que ter regras, obrigações de transparência para que a sociedade, para que a academia possa checar se aqueles direitos fundamentais que eu me referi, que são importantíssimos, se eles estão sendo preservados, se eles estão sendo respeitados. Há todo um debate sobre o sistema, né? A criação de um sistema que, na prática, funciona como sistema de gestão para a operação da inteligência artificial no Brasil inteiro. Aqui é uma certa novidade da experiência brasileira. Aqui, inclusive, diferentemente do que eles dizem, que a regulação de IA vai inibir o desenvolvimento, inibir a inovação, ao contrário, a lei tem uma flexibilidade que, inclusive, a classificação dos riscos ela vai sendo alterada ao longo do tempo por órgãos especializados, por órgãos que conhecem aquele setor. Haverá uma supervisão, uma regulação por setores, que é uma forma de você qualificar mais aquele monitoramento. E, claro, onde não houver um órgão com competência para fazer, se escolher uma determinada autoridade, que vai ser a autoridade central, que vai ter a competência regulatória, supervisora, para, vamos chamar assim, a zona cinza, quando não tem explicitamente quem vai fazer. Setor financeiro, Banco Central. Saúde suplementar, ANS. Quando não tem nada muito específico, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que está sendo fortalecida, terá essa competência. Então, há toda uma construção, todo um sistema que vai impactar na gestão da operação desses serviços. Nós temos problemas no texto, e alguns deles nós devíamos enfrentar com muito interesse, né? Um deles diz respeito a riscos aos direitos humanos. Todo mundo aqui sabe que agora virou moda. Para qualquer lugar que você entra, você tem que fazer uma fotografia, né? Reconhecimento, os dados, você oferece seus dados ali. Sabe-se lá Deus como é que esses dados vão ser manejados depois. Mas o fato é que hoje, por exemplo, no campo da segurança pública, virou padrão, inclusive nos nossos governos, nosso que eu falo é do governo que eu apoio, governo da Bahia, governo do Ceará, de introdução de mecanismos como reconhecimento facial. Isso gera um perigo danado, porque o que tem de falso positivo, e o pior de tudo, o falso positivo é sempre para pegar o pretinho. E a preta também. Mas o pretinho, vou te falar, acredite, que é sempre o falso positivo. Aí agora até tem uma teoria. É porque como a identificação da cor da pele, etnia, é um dado sensível, você não tem dados disponíveis para treinar a máquina, por isso que erra mais. Aí a turma já quer, né, Bruno, mexer na LGPD, os caras vão sempre que pode abrindo mais. Então, é preciso prestar atenção em riscos como esse. Trabalho. Foi esvaziado, na minha percepção, a elaboração sobre o tema trabalho, sobre as repercussões que nós teremos com a ampliação da aplicação da inteligência artificial. Até porque parte da solução não está exatamente na regra da IA, né? A gente fala de fim da escala 6x1, fim da escala 6x1 também porque o mundo já tem IA, o mundo tem tecnologia, o mundo reestrutura a sua produção. Isso deveria liberar mais tempo do trabalhador para ele viver. A tecnologia nos dá condição também de diminuir as jornadas de trabalho e manter os salários e manter os direitos. Então, aqui nós temos que pensar e desenvolver, e está aberta a temporada, e os sindicatos podem fazer um aporte de introdução de mecanismos protetivos e valorizativos do trabalho. Eu creio que esse aqui é um desafio importante que nós temos. E eu vou concluir que até aqui eu falei um pouco sobre temas que estão no projeto de lei 2338, que é a lei que foi votada no Senado e que pode ser votada na Câmara esse ano ainda. Então, é hora da gente se ligar, prestar atenção e incidir, influenciar. Nós estamos na fase de audiências públicas e vamos entrar na reta final. Eu imagino que até dezembro ele deva ser discutido.
E é tão importante nós termos a regulação, por quê? Quando nós falamos de soberania, inclusive de soberania digital, parte do tema é a jurisdição. Nós temos uma lei no Brasil que valha para quem opera no Brasil. Então, ter a regulação significa oferecer ao Estado brasileiro instrumentos para que a lei brasileira, os valores brasileiros sistematizados nas nossas leis, todas as leis, valham para essas empresas aqui. Ser um país soberano é a sua regra, a sua lei, valer para todos que operam aqui. Isso vale. Isso é muito importante. E vamos lutar para ter regulação aqui e em outras áreas do campo da tecnologia. Mas soberania digital, companheiros e companheiras, o Brasil só terá quando tivermos autonomia tecnológica. Sem autonomia tecnológica, sem capacidade de desenvolvimento de ciência e tecnologia para a produção de hardwares, de softwares, nós não vamos. Vai ser desejo, vai ser proclamação. Assim como nós não teremos autonomia tecnológica, portanto, soberania digital, sem termos infraestrutura tecnológica no país. Para que nós tenhamos soberania sobre os nossos dados, por exemplo, nós temos que ter uma infraestrutura, temos que ter data centers, inclusive, que abriguem os nossos dados, atenção, sob jurisdição, sobre nossas leis, que não é o que está acontecendo. Eu estava conversando com o Serginho faz pouco, já estou concluindo e tal, conversando com o Serginho faz pouco, nós estamos mudando até mesmo a forma que o nosso governo, aí eu falando agora do governo do presidente Lula, estava se dirigindo para esse papo de soberania digital. Porque de repente começaram a falar, nós contratamos não sei quantos data centers, vão se instalar no Brasil. Logo, nós temos soberania. Temos soberania, nuvem soberana era a expressão. Nuvem soberana era a expressão. Felizmente, a conversa está mudando. Eu fui testemunho num papo com o Serginho, com uma série de companheiros e companheiras, com a ministra Esther Dweck, que ela já está no tom certo. Nuvem de governo. Nuvem de governo está bem. Porque de soberano, esses data centers não tem nada. Não tem nada. Porque está tudo submetido ao Cloud Act, está tudo submetido à lei americana. Se aperta um botão aqui, ó, em fração de segundos, os dados que eles queiram tratar, processar, consumir, trabalhar, está tudo à disposição do NSA, das organizações de inteligência americana, das empresas americanas. E esse é um desafio político. Eu estou falando assim abertamente, pessoal, eu devo dizer, eu sou da base do governo, tá? Para ninguém ter dúvida. Eu voto com o governo, estou na base do governo, ajudo o governo, luto todo dia para o governo ir para frente. E é por isso também que eu estou falando sobre isso. Eu estou estudando a medida provisória do Redata. Eu estou estudando. Mas eu ainda tenho, cá para nós, Zé, vamos precisar de sua ajuda para pensar, porque você, antes de tudo, ajuda a gente a pensar. Cá para nós, eu ainda tenho um certo incômodo. O professor Sérgio Amadeu, eu falo muito dele, né? Eu já vi ele denunciar Eldorado do Sul, pessoal. Está se produzindo um data center, não é isso, Serginho? Um data center que vai consumir a mesma quantidade de energia do estado do Rio de Janeiro. É isso. Eles querem trazer para o Brasil infraestrutura onde eles controlam os dados e consomem a nossa água, consomem a nossa energia, gera pouco emprego. E nós estamos, aparentemente, oferecendo financiamento, estímulos. E o que é pior, para operarem aqui, serviços fora. Portanto, eu concluo mesmo agora que o Vital já está aqui do meu lado, que é para eu parar de falar, para dizer o seguinte, é muito importante que a gente se ligue no debate sobre soberania, foi bom. A reação do Brasil, liderada pelo presidente Lula ao Trump, foi impactante, está nos ajudando, inclusive, nosso povo está mais esperto, se levantou, e a conversa da soberania digital, a gente tem que avançar mais, garantindo infraestrutura. Nós temos RNP, nós temos universidade, nós temos pesquisadores, nós temos indústria, nós temos empresa e capital brasileiro, nós temos o BNDES, nós temos o PIBIA, Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, 23 bi até 2030, uma boa iniciativa, inclusive prevê qualificação de pessoas, qualificação de mão de obra, como um dos instrumentos
para o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial. Tudo isso nós temos, mas nós temos que saber para onde nós vamos. E saber o tamanho da briga que nós estamos nos metendo. Porque nós não vamos ser nem aqueles que está tudo errado, vamos quebrar as máquinas, como falava antigamente do ludista, não somos esse. Mas também não somos aquele que é inevitável. A tecnologia só traz maravilhas. O tal determinismo tecnológico. É tudo perfeito, é tudo bom, vamos que vamos, sem nenhuma crítica. Não, temos que ter crítica, reflexão e agir na construção de políticas públicas, de leis, olhando e mirando a construção do nosso projeto nacional. Afirmação da identidade nacional, afirmação do Brasil. E para isso, a centralidade na economia do trabalho e a centralidade, isso eu aprendi, viu? A centralidade de um projeto nacional está nas mãos dos trabalhadores brasileiros. Se for esperar para essa elite, ó, já era. Valeu.